Nós louvamos a Deus pela bênção de estarmos reunidos novamente. Agradecemos ao Senhor por sua vida. Você que veio para cultuar junto, para nos alegrarmos juntos com o Senhor. Agradecemos àqueles irmãos que muitas vezes nos acompanham na internet, estão acompanhando a exposição da Palavra de Deus e fazendo aqueles vários acessos que muito nos alegram. Não pela publicidade em si, mas nos alegram porque sabemos que estão sendo edificados através da Palavra. Nesses últimos domingos, nós temos feito a exposição sequencial da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, com exceção dos dois últimos domingos. Vocês que estão acompanhando, perceberam que os dois últimos domingos não tivemos a exposição sequencial, mas focamos mais na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nas passagens que falam mais a respeito desse assunto. E hoje retornamos então à exposição sequencial das epístolas de Paulo, ou da epístola de Paulo aos Coríntios. Você que está acompanhando, certamente tem em suas mãos, e se não tiver, você tem em suas mãos este papel ou folder, como você queira chamar, que graficamente demonstra como é a exposição da carta aos Coríntios. Está lá atrás. Se você não tem, você pode pegar e pode verificar. E ao ler a carta, você terá, assim, a grata surpresa de ver o quanto é bonito e o quanto é bem condensado aquilo que Paulo está falando àquela igreja. Se você perdeu algumas das exposições, não fique triste nem preocupado. Apesar de ter perdido grandes conteúdos, você não perdeu tudo. Vá no YouTube e, graças à tecnologia, você pode recuperar e estar em dia com todas as mensagens que estamos expondo até agora. Hoje nós examinaremos o capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 11. E eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta enquanto fazemos a exposição da palavra. Voltaremos várias vezes no texto em si. A palavra de Deus, então, nos diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro, e isso perante incrédulo? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez.
Pai bendito, tua palavra foi aberta e lida. Se não for pela iluminação do teu Santo Espírito, certamente as palavras serão simplesmente palavras. Mas se pela tua graça formos iluminados e tivermos os nossos olhos abertos à tua palavra, certamente nesta manhã seremos impactados pelo Senhor e aí haverá mudança de vida, e haverá restauração, e haverá compromisso com o Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela bênção de nos reunirmos com tanta liberdade e assim, ó Deus, pregar a tua palavra, meditar na tua santa lei. Fala, Senhor, ao nosso coração, desafia-nos nesta manhã, para que como igreja do Senhor, possamos cada dia mais nos santificarmos a Ti. Louvado seja o Teu nome. Te louvamos, te agradecemos e colocamos a nossa vida e a vida de cada irmão aqui na Tua presença, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Hoje, então, quero pensar com os irmãos sobre o tema aprendendo a resolver conflitos à luz da palavra. Aprendendo a resolver conflitos à luz da palavra. E Paulo trabalha nesse texto pelo menos 3 aspectos. Primeiro, Paulo demonstra que é possível existir conflitos no meio da igreja. Segundo, Paulo demonstra que pode haver e haverá consequências se esses conflitos, se esses problemas não forem resolvidos adequadamente. Em terceiro lugar, Paulo propõe soluções para resolver esses problemas. Paulo nos dá dicas preciosas de como resolvermos problemas de relacionamento. Em último lugar, Paulo convida-nos, como convidou a igreja de Coríntios, a fazer uma autoavaliação, a ver como nós estamos, como está a nossa vida. Como já é do seu conhecimento, nós não somos uma ilha, graças a Deus por isso. Convivemos, nos relacionamos. Somos pessoas que buscam uns aos outros. Isto é bom, isto é salutar, isto traz alegria ao nosso coração. Mas muitas vezes, em meio à nossa convivência, alguns espinhos surgem. Certamente você já experimentou isso, seja no trabalho, seja lá no seu condomínio, ou com o seu vizinho mais próximo, na escola, no clube. Diferenças, desavenças, muitas vezes. E na igreja isto não é difícil. Mas aí nos deparamos com um problema. Apesar de sermos membros do corpo de Cristo, apesar de sermos salvos por Cristo Jesus, e sermos chamados santos e santificados ao Senhor, nós ainda não estamos prontos. Deus está trabalhando em nós a imagem do seu Filho, e nós só alcançaremos a santificação e a plenitude desta imagem quando estivermos na glória. Isso é bom. Mas enquanto isso não acontece totalmente, muitas vezes nós ofendemos uns aos outros, e muitas vezes nós irritamos uns aos outros. O que fazer em relação aos problemas de relacionamento? O que fazer quando eu e você, ou quando a igreja tiver demandas interpessoais? Vamos aguardar essas demandas desaparecerem como um passo de mágica? Ou vamos enfrentar veementemente uns aos outros para buscar quem tem a razão? Ou quem sabe, nos comportarmos como tem comportado o mundo ao nosso redor, totalmente tolerantes, sem resolver os problemas, como se eles não existissem. Mas alguém pode dizer, tolerância não.
Temos que nos levantar contra todas as coisas. E é preciso não ser tolerante, é preciso ser intolerante. O que fazer? Como resolver esses tipos de problemas? Eu quero ilustrar o meu ponto contando a história de um alemão, um filósofo alemão chamado Lessing, e ele narra a história de um homem que possuía um anel que diziam ser mágico. E esse anel foi passado de geração a geração, chegando então às mãos deste homem. Este homem usou o anel durante toda a sua vida e quando estava próximo à sua morte, disse: eu preciso passar o anel aos meus filhos. Só que era um anel, e ele tinha 3 filhos. E o que ele fez? Chamou separadamente cada um dos seus filhos e disse para eles, e prometeu a eles que daria aquele anel, supostamente um anel mágico, e que eles seriam muito felizes. O tempo passou, aquele homem foi piorando, e o velhinho morreu com muita felicidade no coração, achando que estava tudo certo, estava tudo resolvido. Ainda no seu velório, os 3 filhos se encontram, e quando cada um olha para o dedo do outro e vê o anel, eles dizem: como você tem um anel? Este anel foi prometido pelo meu pai. O que eles não sabiam era que o homem havia pedido a um ourives que fizesse cópias idênticas, 2 cópias idênticas daquele anel. E assim aquele homem, antes de morrer, cedeu para os seus filhos. Começou ali um conflito, começou ali uma batalha. Qual era o anel verdadeiro? Ora, foram a um juiz. Vamos a um juiz. E certamente esse juiz irá resolver todas as nossas pendências. O juiz examinou o caso e, como não conseguiu perceber a diferença entre aqueles anéis, simplesmente olhou para aqueles homens e disse a eles: o anel é mágico, se você viver achando que ele é mágico. Ou seja, o juiz não deu decisão alguma. O juiz deixou a questão para que cada um resolvesse da forma como achasse melhor. Diferentemente desta história, quando Paulo enxerga conflitos entre as pessoas, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, conduz de uma maneira sábia a resolução de conflitos. Paulo simplesmente não deixa as questões serem tratadas com intolerância. Paulo não deixa as questões ou o assunto no ar, mas Paulo, segundo o poder e a graça de Deus que lhe foi dada, resolve tratar e resolve colocar todas essas questões de forma que a igreja não se apegue a questões do mundo, mas se apegue àquilo que Deus pode fazer. Paulo dá discernimento à igreja. Paulo dá orientação à igreja. O que encanta o meu coração nesse texto é como Deus dirige Paulo. E como Deus dirige Paulo de forma tão simples, mas tão eficaz na resolução dos problemas. Conflitos existenciais, conflitos interpessoais podem acontecer, mas a solução vem de Deus. E Paulo traz algo especial. Paulo não busca trazer uma solução caseira ou uma solução tirada dos próprios coríntios ou dos juízes daquela época. Paulo traz um exemplo e traz um argumento escatológico, que veremos. Ele vai além das expectativas dos seus autores. Ele busca, nas coisas eternas, a solução para as coisas terrenas. Fica nítido assim, irmãos, que Deus estava conduzindo toda essa questão. E Deus usa Paulo como seu instrumento, para que tudo seja resolvido e para que sejamos bem orientados. Então, qual a orientação bíblica para o assunto, segundo o texto que lemos? E por isso eu peço que você fique com o texto aberto. Vejamos, primeira coisa, não devemos, reconhecer que existem problemas e não devemos esconder os problemas interpessoais que podem existir em uma igreja.
Quer alguns exemplos? O regente do coral é inflexível, é duro, faz abordagens onde deixam todos irritados. Um dos fundadores da igreja não aceita a opinião de outras pessoas e acha que ninguém pode falar nada porque só ele tem razão. Os jovens acham que todos são ultrapassados e que a liderança não tem nada para colaborar com eles. Alguém se acha extremamente sábio e se candidata a um cargo na igreja, porém não é eleito, fica revoltado e trata a todos com desdém. Certamente você já ouviu falar, ou já viveu alguma dessas experiências, algum desses problemas. Nós nos decepcionamos, nós nos machucamos, nós decepcionamos pessoas, nós machucamos pessoas, e isto é fato inegável. As diferenças sempre existirão na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho e também aqui na igreja. Se nós consultarmos o Antigo Testamento, veremos a descrição de alguns problemas. Vocês vão lembrar logo do primeiro problema. Aconteceu entre um marido e uma mulher. Aconteceu lá com Adão e Eva. Já tiveram um problema de relacionamento. Depois nós vamos consultar, e se você quiser vários exemplos, mas não dá para citar todos, Abraão e Sara também tiveram problemas de relacionamento. Houve problemas entre irmãos, Caim e Abel, entre Jacó e Esaú. Problemas aconteceram entre nações, Israel com os povos ao seu redor, com os povos do seu lado. Problemas aconteceram entre reis, por exemplo, Davi e Saul. Entre filhos, Davi e Absalão. Se nós formos no Novo Testamento, nós encontraremos duas irmãs, Evódia e Sintique, que segundo a palavra de Deus, lá em Filipenses, não pensavam concordemente no Senhor. Problemas de relacionamento. Desavenças entre os líderes, Paulo e Barnabé. Desavenças entre Paulo e João Marcos. Desavenças entre Paulo e Pedro. Irmãos, não adianta, usando uma expressão bem popular, não adianta tapar o sol com a peneira. Será preciso intermediar, será preciso resolver os problemas. Quando Paulo trata do assunto, ele é direto. No texto grego, quando consultamos a tradução aí do versículo 1, aventura-se, nós podemos também, ou poderia ter sido traduzido como vocês ousam levar questões a juízo perante incrédulos. Paulo usa aí um verbo grego que está no presente do indicativo, demonstrando que a ação que estava acontecendo já havia começado. Tinha um processo, havia um problema. Ele não está tratando uma suposição, um caso esporádico que poderia vir a acontecer, mas havia problema no meio do povo de Deus. O primeiro passo, então, para a resolução dos conflitos, o primeiro passo para acabar com os conflitos é reconhecer que eles existem. E não lançar os conflitos embaixo do tapete, escondendo como se nada tivesse acontecendo. Por isso Paulo, com coragem que vem dos céus, põe o dedo na ferida. E Paulo não esconde os acontecimentos. A situação da igreja de Corinto, como os irmãos sabem, era grave. Aquela igreja estava mal em muitos aspectos. As contendas haviam ultrapassado os muros da igreja e haviam chegado aos tribunais humanos. Paulo reconhece isso e resolve tratar com a ajuda de Deus. Portanto, a primeira ação a tomar diante de problemas de relacionamento, segundo a instrução da palavra e segundo Paulo, é reconhecer que eles existem. Não escondê-los. Segunda verdade no texto, devemos entender quais são as consequências dessas demandas. E reconhecendo as consequências destas demandas, devemos entender o que elas podem causar à igreja. Quando a igreja leva seus problemas para fora do arraial de Deus, ela está cometendo um erro grave.
Sabe por quê, irmãos? Nós temos aqui todas as ferramentas espirituais para tratarmos questões necessárias, questões urgentes, e as tratarmos dentro do nosso arraial, dentro do povo de Deus, dentro dos nossos portões. Por isso Paulo adverte, irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Entendo que Paulo não está desvalorizando os magistrados existentes, porque isso não combina com Paulo. Se você pegar todos os escritos de Paulo, você verá que Paulo, em momento nenhum dos seus escritos, desvaloriza as autoridades competentes e instituídas, e eles as enxergam como pessoas que foram colocadas pelo próprio Deus. Se você observar todo o escopo de escrito de Paulo, você vai verificar com muita facilidade que ele enxerga a graça comum, um termo tão usado pela teologia. Ele enxerga a graça comum no meio de todos os homens. O ponto aqui não é problema com os juízes, o ponto aqui é a integridade da igreja e o testemunho que a igreja tem que dar aos incrédulos. E vou exemplificar. Alguns anos atrás, um pastor conhecido meu enfrentou uma questão muito difícil. Duas igrejas, uma das quais ele era um dos pastores, estavam enfrentando uma crise em relação a um problema relacionado a um terreno, a um lote. E as igrejas estavam brigando, porque cada uma dizia, é meu, não é meu, é seu, é meu, e ficou aquela confusão, e a única questão a se fazer, ou a única saída que encontraram foi, vamos levar a um juiz. Esse pastor, depois de todas as entradas de processos e etc., ele compareceu diante do juiz. E o juiz, ao examinar a documentação, olhou para esse pastor e disse, vocês não são crentes? E o pastor disse, sim, nós somos crentes. Ele disse, por que vocês não resolveram essas questões entre vocês? Precisam vir a mim? Aquele pastor abaixou a cabeça, envergonhado. Imediatamente lembrou-se desse texto de 1 Coríntios. Parece que, assim como aconteceu com essas duas igrejas disputando esse lote, a igreja de Corinto não estava entendendo a sua posição, ou a posição que ela ocupava perante os olhos de Deus. Por esta razão, Paulo traz à tona algo surpreendente. Ele não pega nada deste mundo, ele traz à tona algo surpreendente. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? E continua dizendo, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Em outras palavras, Paulo está relembrando a esses irmãos e abrindo os olhos desses irmãos a realidades espirituais. Ele traz um alerta à igreja, ele transporta esses irmãos para uma realidade espiritual maior. Paulo sai do plano terreno, do plano comum, e leva-os para um plano futuro. E demonstra que um dia os santos, e santos aí no sentido de separados por Deus, reservados por Deus, os santos consagrados para o serviço de Deus, reinarão com Cristo e julgarão o mundo. Isso está na Bíblia. Em Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ainda em Apocalipse, capítulo 2, 27 e 28, somos lembrados que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse barros, ou barro. Nós temos, irmãos, condições de julgar as nossas causas. Nós temos sabedoria para julgar as nossas causas.
Portanto, quando a igreja leva as suas questões aos tribunais do mundo, ela comete vários erros. Entre eles, ela envergonha o nome de Deus. Ela envergonha o Evangelho. Ela demonstra imaturidade espiritual. Ela demonstra falta de sabedoria. Ela admite a sua derrota. Ela admite o seu fracasso. Enfim, a igreja perde a visão de que ela é guardiã das verdades eternas de Deus. E porque é guardiã dessas verdades eternas, tem a cosmovisão bíblica, que é capaz de julgar e de ser apta para fazer julgamentos. Por essa razão, Paulo é duro com esses irmãos. Ele diz, para vergonha, vou-lo digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós? Não há entre vós quem possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra irmão, e isso perante incrédulos? Paulo ainda adverte, o só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. O só existir entre vós demandas. Mesmo que o caso seja a favor do requerente, mesmo que você ganhe, quando você abre um processo contra outro cristão, você está perdendo. O dano é o corpo de Cristo. E isto estava acontecendo na igreja de Corinto. Acontecendo de tal maneira que Paulo diz, vocês mesmos estão fazendo injustiça. Vocês mesmos estão fazendo dano. Vocês mesmos fazem tudo isso aos seus próprios irmãos. Que dano é esse? O dano à verdade, o dano ao amor, o dano à justiça, o dano ao perdão. Ninguém vai ganhar sendo injusto, fazendo injustiça, tendo atitude de vingança. Nós não podemos ser como o mundo. Nós condenamos as práticas corriqueiras do mundo de vinganças e de levante uns contra os outros, e nós não podemos fazer dessas práticas corriqueiras no meio do povo de Deus. Por essa razão, Paulo está sendo duro, e Paulo está alertando as igrejas, ou a igreja de Corinto, para as consequências geradas pela imprudência de ir a um tribunal humano, quando há toda a possibilidade de se resolver no meio da irmandade, no meio do povo de Deus. Nossas questões podem ser resolvidas intramuros, com certeza. Em terceiro lugar, Paulo traz uma verdade, uma terceira verdade. Existem soluções para resolver as crises de relacionamentos da igreja. E você pode aplicar essas soluções em muitas áreas. Algumas propostas para a solução dos problemas de relacionamento colocadas com Paulo são: primeiro, evite contendas. Evite contendas. Mantenha o equilíbrio. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. A proposta é o que ouvimos já hoje na oração pastoral: exercitar o fruto do Espírito. É como se Paulo estivesse falando, que tal, ao invés de vocês se degladiarem uns com os outros, vocês exercitarem o fruto do Espírito? O amor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esta atitude por si própria, ou por si só, levaria a igreja a uma postura madura, uma vida cristã maiúscula, e evitaria qualquer tipo de discórdia, iras, dissensões, facções, divisões, e assim a igreja viveria em completa paz e harmonia. Não sendo isso possível, Paulo traz uma segunda solução. Não leve os problemas internos da igreja para um tribunal secular. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Resolvam entre vocês. Resolvam as questões entre a própria igreja. Busquem sabedoria de Deus. Terceira coisa que Paulo nos diz: busque solução através de aconselhamento sábio.
Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Me parece que Paulo aqui está sendo até um pouco irônico. Não há sábio. Onde está, ó Corinto, toda aquela sabedoria da qual vocês pensam que têm? Talvez ele estivesse tentando dizer o seguinte: vocês estariam em melhor situação se pedissem ao membro mais fraco da igreja para resolver a questão, do que levando para o mais qualificado juiz ímpio. Obviamente, o que Paulo quer enfatizar é que sempre existem pessoas capacitadas no meio do povo de Deus, que pode orientar a nós, Igreja do Senhor, com palavras sábias, com discernimento espiritual, que pode conduzir questões de relacionamento e problemas na igreja com maturidade cristã e sanar qualquer tipo de dificuldade e qualquer tipo de demanda. Quarta coisa que Paulo diz: sofra o dano. Por que não sofreis antes da injustiça? Por que não sofreis antes o dano? A gente fala: ô Paulo, essa não. Eu sofrer dano. Aí não combina. Ninguém gosta de sofrer o dano. Esta é uma opção que, se nós pudéssemos, nós riscaríamos da palavra. E mais uma vez eu quero ilustrar com um fato real. Um seminarista foi levado para trabalhar como líder de trabalho de uma congregação de uma grande igreja. E esta lhe prometeu ajuda financeira e aluguel enquanto ele estivesse fazendo este trabalho. Após um período de prosperidade desse trabalho, a igreja resolve então retirar esse seminarista à frente da igreja e colocar lá um pastor. Nasceu aí um conflito, nasceu aí um problema. De repente, a despesa de aluguel daquele seminarista e a contribuição que a igreja dava àquele seminarista lhe foi tirada. O que fazer? Se revoltar? Processar a igreja? Provavelmente um juiz daria ganho de causa a este moço. O que ele fez? Resolveu sofrer o dano, para não quebrar os laços de comunhão, para não trazer contendas entre o povo de Deus, para não envergonhar o nome de Cristo. Sofrer o dano é melhor do que ganhar uma causa e envergonhar o Evangelho. Precisamos, irmãos, aprender a andar a segunda milha, como Cristo nos ensinou. Precisamos aprender a dar a outra face. Precisamos aprender que o único interessado em contendas judiciais no meio da igreja é Satanás. Sofra o dano. E experimente a graça de Deus inundando o seu coração e trazendo alegria e trazendo paz para você. Aí Paulo parte para a conclusão. Paulo conclui o seu ponto convidando a igreja a fazer uma autoavaliação do seu procedimento. E você pode acompanhar aí entre os versículos 9 a 11. Se há contendas, se há brigas judiciais, se há danos, se há disputas internas no meio da igreja, será preciso examinarmos o nosso coração. Paulo alerta que se alguém pratica a injustiça constantemente, precisa verificar se de fato está salvo. Paulo argumenta: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Como lemos em Tito, durante a liturgia. Lembram? Lá em Tito, quando nós lemos lá, que
Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bonita a palavra de Deus. Por esta razão, Paulo, mais uma vez, leva a igreja a olhar para o futuro, a olhar para a eternidade. Ele estava disposto a deixar uma mensagem clara e convicções bem firmes a respeito do futuro dos crentes. Ele queria dar aos crentes a certeza de que estariam na eternidade com Cristo Jesus e que seriam juízes juntamente com o Senhor. E Paulo não tem medo de nominar pecados que afastam as pessoas de Deus. Os coríntios estavam inchados e seguros de si. E eles precisavam perguntar a si mesmos se tais pecados não estavam sendo constatados no meio do povo de Deus ou na própria vida de cada um deles. Precisavam ainda ter em mente que esses pecados podiam afastá-los totalmente do reino de Deus. Porque isso demonstraria que não houve conversão, isso mostraria que não houve mudança de comportamento na vida deles. Como já vimos em exposições anteriores, havia grande devassidão na cidade de Corinto. Aquela sociedade era permissiva. E aquela sociedade tinha uma filosofia muito parecida com aquilo que nós vemos hoje. Na cidade de Corinto, a idolatria e a lascívia andavam juntas. E para você que esqueceu o que é lascívia, a pessoa lasciva é aquela que corre atrás do seu prazer sexual sem importar com os limites. Paulo repreende os crentes. Paulo repreende a igreja e condena todo tipo de pecado sexual. Ele põe a mão na ferida e ele denuncia o impuro. E o impuro aí é aquele que tem relações sexuais ilícitas fora do casamento, que praticava fornicação. Volta-se contra o idólatra, que ergue para si ídolos físicos, ou ídolos imateriais, ou ídolos visíveis ou invisíveis, mas que coloca coisas ou pessoas no lugar de Deus. Paulo aponta os adúlteros na classe das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Cita ainda o homossexualismo em suas duas vertentes, masculino e feminino, como prática contrária à vontade de Deus. Paulo ataca com veemência os que amam mais o dinheiro do que a Deus. E ele também tem como alvo os que são dominados por drogas, tais como o álcool. E ele cita os bêbados. Vai direto aos blasfemos, aos insultadores, ou seja, os maldizentes, pessoas maliciosas que espalham contendas e vivem falando mal no meio do povo de Deus. Por fim, denuncia os ladrões, os roubadores que enganam e que extorquem pessoas. Estas pessoas, estes grupos, não herdarão o reino de Deus. Mas apesar do duro discurso de Paulo, ele trabalha a esperança. A bendita esperança da justificação que há em Cristo Jesus. E justificação é nada mais, nada menos do que Jesus, com o lavar regenerador do seu sangue, pegar toda a sua justiça e imputar na nossa conta. Isto é feito quando há arrependimento verdadeiro. Isto é feito quando há arrependimento real na vida. Paulo fala da santificação. Depois que você é purificado, depois que você é lavado, depois que você é redimido pelo sangue, o próprio Espírito Santo faz habitação em sua vida e faz você crescer e abandonar pecados. Paulo aponta para Cristo. Paulo aponta para a eternidade de novo. Paulo diz, há esperança. A igreja não precisa se comportar assim. Por isso ele afirma, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Que perspectiva linda, que abordagem bonita,
Que incentivo encantador que Paulo dá àquela igreja. Ele, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, traz consolo à alma da igreja. Ele traz esperança. Ele levanta a igreja do lamaçal e diz: há esperança. Cristo Jesus é a esperança. Antes ele precisou ser duro. Mas agora ele aponta para a graça. Mas agora ele aponta para Cristo. O que isso tem a ver conosco? O último versículo que lemos aponta justamente para aquele que é capaz de trazer fim às contendas e injustiças no meio do povo de Deus. O último versículo aponta para o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita no nosso meio. É maravilhoso, irmãos, ver como a fé em Cristo Jesus vai transformando o nosso coração pecaminoso, vai nos livrando de contendas, vai nos livrando de problemas, vai tornando-nos sempre, faz-nos tornar sempre uma nova criatura que pelo poder de Deus é capaz de viver uma vida em comunhão, uma vida em santidade com os irmãos e com todos aqueles que nos rodeiam. Jesus certamente é o melhor exemplo para nós. Ele não buscou exaltação para si. Jesus não buscou ou não teve o alvo para si ou o alvo dos seus direitos. Ele não quis os seus direitos. Ele não andou atrás de privilégios. Ele não andou atrás de preeminência. Ele não andou atrás de distinção para si em detrimento de outros. Mas a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele nos ensinou que devemos dar a outra face. Ele nos ensinou que devemos abrir mão da túnica e dar também a capa. Ele nos ensinou que devemos andar a segunda milha. Então, querido, quando você estiver diante de um problema, diante de uma demanda interpessoal, seja em qualquer área da sua vida ou na própria igreja, lembre-se do nosso Senhor Jesus. Ele nos deixou um legado. Ele nos deixou um exemplo. Lembre-se também de algo importante. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sabe, de vez em quando eu olho para algumas questões no meio da igreja, e não falo especificamente da nossa, olho para algumas questões no meio da igreja e digo, que bobagem. Estão brigando na carne, estão brigando uns contra os outros, e parece até que com olhos espirituais eu consigo ver Satanás olhando e rindo da igreja. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não lutamos uns contra os outros. Nós lutamos contra potestades, contra forças espirituais do mal. O maior interessado em nossas contendas é Satanás. Mas o maior interessado em nos trazer a paz é o príncipe da paz, Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para lidarmos com nossas demandas interpessoais. E que não levemos nossas demandas aos tribunais humanos, mas que nossas demandas sejam levadas aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê graça e nos abençoe. Vamos orar mais uma vez.